Opa, tudo bom com vocês? Hoje dando continuidade à nossa série do U2 by U2, onde eu comento e analiso os capítulos da autobiografia deles. No capítulo de hoje, nós vamos ver como é que foi a construção do disco War, a entrada do U2 num viés mais político e o primeiro DVD deles ao vivo. Recapitulando com vocês, no vídeo anterior nós vimos como é que o U2 gravou o disco Boy, como é que eles quase acabaram por conta de uma incerteza, de uma insegurança relacionada à religião. Eles ficavam meio assim sobre como é que é ter uma banda de rock e ter uma religião ao mesmo tempo, mas aí depois eles voltaram para o seu centro, e aí a banda continuou, eles gravaram October, e a banda teve uma espécie de ultimato da gravadora. Eles precisavam fazer um disco que desse certo, ou eles iam ter problemas. O capítulo 5, Sing a New Song, começa com a gravação do primeiro clipe do U2, Gloria. O vídeo vai pra MTV, eles ganham mais notoriedade, mas eles ainda ficam bastante inseguros, porque por mais que eles estejam na televisão, eles estejam cada vez mais conhecidos por mais pessoas, os shows deles eles não têm uma constância. Alguns enchem, outros têm medo de gapingado. Então eles ficam bem assim, a gravadora tá muito pisando em ovos com eles. Depois eles gravam mais um clipe, o vídeo de Celebration, e como disse o Dead, eles precisavam de uma música muito boa para impulsionar eles. E essa música não era Celebration. Foi o Dead que falou. No ano de 1981, tanto a Irlanda como a Irlanda do Norte passavam por um período bastante conturbado. Haviam muitos conflitos entre o IRA, o Exército Republicano Irlandês, e o Exército Britânico. Conflitos violentos, presos políticos e problemas em si que deixavam ambos os países tensos. Em todos os shows que o U2 fazia, as pessoas sempre gritavam coisas relacionadas a isso. Ou viva o IRA, ou fora o IRA, ou então tava sempre aquela coisa assim, e eles ficavam um pouco assustados com isso. É nesse cenário de conflito que o U2 começa a esboçar e a criar a música famosa Sunday Bloody Sunday. É importante lembrar que Sunday Bloody Sunday, ela fala sobre o massacre que foi chamado de Bloody Sunday, que já tinha acontecido anos antes, em 72. Foi um episódio na cidade de Derry, na Irlanda do Norte, em que estava acontecendo um protesto pacífico e que os militares britânicos chegaram e atiraram em muita gente, deixando dezenas de mortos e feridos. Sendo assim, o U2 decide começar a fazer canções mais políticas e a colocar uma espécie de manifestação dentro dos seus shows. Só que a questão é a seguinte, o U2 ele não queria tomar lados. Ele não queria ficar a favor do IRA nem contra o IRA, nem a favor do exército britânico, nem contra o exército britânico. E sim, eles queriam se manifestar a favor da paz, a favor de ambos os lados conversarem e não pegarem armas, não ocorrer conflitos armados, violência. Eles queriam manifestar a favor da paz. É lógico que, toda vez que eles pedem paz, em um momento acaba puxando para um lado ou puxando para outro. Eu sinto que eles fazem isso até hoje, aliás. No livro eles comentam ainda um pouco sobre a composição da música Drowning Man e também da música Seconds. Sobre o clássico New Year's Day, eu vou ler para vocês o que o Bono fala, que eu acho que define muito bem esse sentimento da época. Abre aspas. Eu estou pensando em Lech Wałęsa, o líder da sociedade polonesa. A imagem dele em pé sobre a neve, um sentimento de ter abandonado a banda por Deus. Nós queríamos começar de novo. E nós começaríamos mais uma vez, de um modo diferente, repetindo o lema que nós continuaríamos pelo resto de nossas vidas. I will begin again. É nesse momento que o U2 percebe que eles não precisam separar a fé deles, a espiritualidade deles, da música, da manifestação artística que eles vêm fazendo desde o início. É um momento muito importante. O War ele tem essa importância muito boa porque eles consolidam o U2 no cenário mais espiritualizado, mas não de uma forma voltada para nenhuma religião. Muito diferente de October, por exemplo. Em October, eles estavam muito inseguros em relação, tá, mas será que a gente pode ter a banda? Será que isso não vai pro inferno? Será que não sei o quê? Então eles tinham aquela espécie de culpa que vinha muito dos ambientes que eles frequentavam, das seitas que eles participavam. E aí é importante que a partir de War eles consolidam essa parte espiritual, tanto que até hoje as músicas do U2 têm muito esse viés de fé, esse viés espiritual que não entra para lado de nenhuma religião, apesar deles se considerarem cristãos. A gente vê isso muito mais adiante, Eu tento não avançar na história, mas eu não consigo. A gente vê que muito depois, quando eles englobam e abraçam aquele projeto do Coexist, de que todas as religiões podem existir juntas ao mesmo tempo e cada um na sua, e cada um se respeita e tá tudo bem, eles já abraçam isso desde War. War é um disco muito interessante porque é ele que introduz o U2 nesse posicionamento político que, ainda que não seja um posicionamento para nenhum lado,
é um posicionamento de contra qualquer tipo de violência. E também, como eu já falei anteriormente, ao posicionamento espiritual. Espero que não tenha ficado confuso. War acaba sendo um disco muito bem recebido e a gravadora fica bem feliz e eles ficam bem aliviados, né? Acaba que New Year's Day é um hit maior do que Sunday Bloody Sunday, pelo menos no início, e o disco acaba deixando eles mais conhecidos e mais seguros da banda em si. Tá gostando desse vídeo? Deixe seu like aqui, ajuda bastante a gente na divulgação e para propagar a mensagem para cada vez mais fãs do YouTube. Mas é sério, deixe seu like. Para começar a turnê de War, eles sentam e começam a pensar que é preciso fazer alguma coisa de diferente nos shows. Não dá pra só eles ficarem cantando e ir pra lá e pra cá, porque isso não tem muita graça. E assim, eles decidem incluir em todos os shows bandeiras brancas. O Bono balançar bandeiras brancas, as bandeiras ficarem no cenário, e essa coisa bem de que, tipo, nós estamos militando pela paz. Outra coisa que o Bono faz muito é ficar enlouquecido na hora que ele não tá cantando, subia nos postes, se jogava na plateia, ia pro bar, voltava. Tem alguns textos que a banda até comenta que, tipo, eles estavam tocando e eles não sabiam onde é que o Bono tava, eles sabiam se o Bono ia voltar, e ficava aquele clima meio assim. E o Bono tava aloprando, subindo no poste de luz. Tem, sim, alguns vídeos no YouTube, se você procurar, é bem legal. Essa fase da turnê de War já representa também um novo passo na carreira do U2. Agora eles fazem as turnês mais elaboradas, agora eles têm um ônibus. Não só uma van, eles vendem a van e compram um ônibus e eles já têm funcionários, eles já têm pessoas, como diz o Larry, eles, graças a Deus, têm alguém para carregar e montar a bateria deles. E aí, com esse dinheiro que eles já vão ganhando, eles decidem juntar todo ele e investir na gravação de um VHS, né, no caso de um DVD, na gravação de um show ao vivo. Sendo assim, eles escolhem o local Red Rocks, que fica no Colorado, nos Estados Unidos, que é um anfiteatro que fica no alto de montanhas. Eles acham aquele lugar lindo, eles sempre foram bem recebidos nos Estados Unidos, e eles decidem fazer esse show lá. Só que eles fazem um monte de planejamento, eles preparam tudo para aquele dia. Como nada é fácil no início da carreira do U2, chove muito, dá um temporal absurdo. Eles acabam tendo 1/3 do público esperado, mas o show acaba ficando uma gravação muito bonita, muito intensa. E é assim que surge Under a Blood Red Sky, a primeira gravação de show ao vivo oficial do U2. Esse show deixa a banda tão conhecida que eles começam a alcançar, fazer shows em outros países que eles nunca tinham ido, como o Japão, por exemplo. Uma coisa que é interessante que eu esqueci de comentar é que, mais ou menos nessa época, um pouco antes disso, o Bono e a Alison se casam. E o mais legal é que eles são casados até hoje. Durante a passagem da banda pelo Havaí, o Bono começa a ficar meio impressionado com, tipo, como que eles têm acesso a tantas coisas, como que a vida deles mudou. E ele começa a ficar mais reflexivo e começa a ver como é que ele pode estudar mais sobre essa causa, essa manifestação pela paz que ele está tão interessado. Assim, ele começa a ler sobre Martin Luther King, Malcolm X, e começa a pensar mais ou menos como é que ele pode consolidar essa ideia e não ficar só escalando os palcos. E aí que ele começa a escrever o que viria a ser Pride, in the Name of Love. No próximo capítulo, nós vamos entender como é que foi que o U2 virou uma banda de fazer chilique manifestando pela paz para fazer uma coisa mais centrada, uma manifestação pela paz mais bem feita, mais estruturada. Como é que eles deixaram de ser meninos e viraram mais homens, não só na parte de idade mesmo, mas também na parte conceitual, na parte dos valores da banda em si. Não esquece de recomendar esse vídeo para outros amigos seus que gostem de U2. Essa série tá ficando muito legal, eu tô gostando muito do resultado que ela tá tomando. E não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, tá? Tchau!